Você já sentiu que Deus estava tentando falar com você, mas o barulho da vida abafou a sua voz? O que acontece quando você finalmente para e o ouve? Há um momento na vida de todo ser humano em que o peso do silêncio fala mais alto do que qualquer palavra. Não é o silêncio vazio, aquele que assusta, é o silêncio denso, carregado, aquele que você sente no peito quando percebe que algo precisa mudar, mas você ainda não sabe exatamente o que. Talvez você já tenha vivido esse momento. Talvez esteja vivendo agora. E talvez, no fundo do seu coração, você saiba que há uma voz que tenta alcançar você há mais tempo do que você imagina. Charles Spurgeon, aquele homem que pregou a milhares de almas na Londres do século XIX, disse uma vez que Deus nunca abre a boca em vão. Cada palavra que ele pronuncia carrega um propósito eterno, uma intenção que atravessa o tempo e chega até nós com uma precisão que nenhuma mente humana consegue calcular. Spurgeon entendia que a conversa que Deus deseja ter com o ser humano não é uma conversa qualquer, não é uma troca de gentilezas, é um encontro que transforma. É uma fala que parte o coração e o reconstrói de uma maneira que nenhuma terapia, nenhum conselho humano e nenhuma filosofia deste mundo seria capaz de fazer. E é justamente sobre essa conversa que precisamos falar hoje, minha querida alma. A Bíblia abre com Deus falando: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Antes de qualquer coisa existir, havia a voz de Deus. Tudo o que você vê, tudo o que você toca, tudo o que respira, nasceu de uma palavra pronunciada por Ele. Isso significa que a sua própria existência já é uma resposta a uma conversa que Deus iniciou muito antes de você nascer. Você não chegou ao mundo por acidente. Você foi chamado à existência pela voz daquele que sustenta todas as coisas. Mas aqui está o que muita gente não percebe. Deus não parou de falar. Ele continua falando. O problema é que nós, muitas vezes, paramos de ouvir. O livro de Jó, num de seus capítulos mais profundos, registra uma verdade que estremece. Deus fala de uma maneira e depois de outra, mas o homem não presta atenção. Quantas vezes isso já aconteceu com você? Quantas vezes a vida trouxe uma circunstância, uma dificuldade, um encontro inesperado, e só depois você percebeu que Deus estava ali, tentando dizer algo que você ainda não estava pronto para ouvir. Não é que Deus seja difícil de encontrar, é que nós nos tornamos difíceis de alcançar. Vivemos numa geração cercada de vozes. A voz das notícias, a voz das redes sociais, a voz das preocupações, a voz dos medos, a voz das opiniões alheias. E no meio de todo esse barulho, a voz mais importante de todas, a voz do Criador, vai sendo abafada não por negligência deliberada, mas pela distração constante que tomou conta da nossa vida. A gente não se afasta de Deus de uma vez. A gente vai se afastando aos poucos, um dia de cada vez, uma distração de cada vez, até que um dia olha para o espelho e percebe que está vivendo uma vida que parece cheia por fora, mas ressoa vazia por dentro. Spurgeon pregou certa vez que a alma que não ouve a Deus está condenada a ouvir tudo o mais, e que tudo o mais nunca será suficiente para saciá-la. Ele tinha razão, porque o ser humano foi feito para comunhão, não para informação, não para entretenimento, para comunhão. E comunhão pressupõe conversa, pressupõe que dois lados falam e dois lados ouvem. A conversa mais importante que Deus quer ter com você não começa no templo, não começa num culto. Ela começa no lugar mais simples e mais profundo que existe, dentro de você. Em Apocalipse 3, verso 20, Jesus diz algo que deveria parar qualquer coração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ele está batendo. Ele está chamando. A questão não é se ele fala. A questão é se você está disposto a abrir. E abrir significa parar. Significa soltar. Significa reconhecer que a sua vida, por mais ocupada que esteja, precisa de um espaço reservado para o que realmente importa. Não um espaço que sobra depois que tudo foi feito. Um espaço que vem primeiro, porque é nele que tudo o mais encontra sentido. Há pessoas que chegam ao fim da vida com uma sensação amarga no peito.
Não porque fizeram pouco, mas porque fizeram muito das coisas erradas e muito pouco da única coisa que realmente dura. Fizeram planos, construíram carreiras, criaram filhos, acumularam experiências e, no fundo, nunca pararam para ter aquela conversa com Deus que teria dado sentido a tudo o resto. É uma tristeza silenciosa e não precisa ser a sua história. Porque Deus ainda está falando. Ele está falando agora. Neste exato momento, enquanto você ouve estas palavras, há algo em movimento dentro de você que não é coincidência. Não é por acaso que você está aqui, ouvindo isso. A providência divina não é um conceito teológico abstrato. Ela é real, ela é ativa, e ela agiu para que você chegasse até este momento. Se você sente que sua intimidade com Deus esfriou, que a oração se tornou mecânica, que a Bíblia parece distante, eu quero te dizer com toda a ternura que existe, isso tem solução. Deus não desistiu de você. Ele continua à porta. Ele continua batendo. E existe um caminho de volta que começa exatamente onde você está. Por isso, se você quer restaurar essa intimidade com Deus de forma prática e profunda, eu te convido a conhecer o nosso guia, 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. Ele foi criado para te acompanhar dia a dia nessa jornada de voltar ao coração do Pai. O link está no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Pega agora, porque esse material pode ser o começo de uma nova história na sua vida espiritual. E se você ainda não se inscreveu neste canal, faz isso agora. Aqui a gente caminha junto, com a palavra de Deus como guia, buscando viver com fé, sabedoria e intimidade real com o Criador. A voz de Deus nunca foi um mistério inacessível. Ela foi, desde sempre, um convite. Um convite que Ele renova a cada amanhecer, a cada dificuldade superada, a cada momento em que a vida para e algo dentro de você sussurra que existe mais do que aquilo que os olhos conseguem ver. Ele está falando. A pergunta que fica no ar, e que só você pode responder, é simples e ao mesmo tempo a mais importante que você já vai fazer a si mesmo. Você está disposto a ouvir? Existe uma cena no Antigo Testamento que poucos conseguem ler sem sentir algo se mover por dentro. O profeta Elias estava exausto. Não era uma canseira qualquer. Era aquele esgotamento que vai até os ossos. Aquele que nasce quando você lutou com tudo o que tinha e ainda assim sente que o chão sumiu debaixo dos seus pés. Ele havia acabado de viver um dos maiores momentos de sua vida, a vitória no Monte Carmelo, e logo em seguida estava fugindo, com medo, pedindo a Deus que tomasse a sua vida. E então algo aconteceu que mudou tudo. Deus não apareceu no vento forte que rasgava as montanhas. Não estava no terremoto. Não estava no fogo. Ele veio numa voz mansa e delicada. Uma voz suave. E foi essa voz que fez Elias cobrir o rosto com o manto e se apresentar diante do Senhor. Pense nisso por um instante, minha querida alma. O mesmo Deus que criou os oceanos e sustenta os planetas em suas órbitas, escolheu falar com Elias num sussurro. Não num espetáculo, não numa demonstração de força, num sussurro. E Elias, que havia sobrevivido ao vento, ao terremoto e ao fogo, foi rendido pelo silêncio. Porque há coisas que só o silêncio consegue entregar. A conversa que Deus quer ter com você raramente grita. Ela sussurra. Ela chega nas margens da manhã quando o mundo ainda dorme e você está com os olhos abertos no escuro, pensando em coisas que não sabe nem nomear. Ela aparece numa escritura que você leu 100 vezes, mas que hoje, por algum motivo que você não consegue explicar, parece estar te olhando diretamente nos olhos. Ela se manifesta num aperto no coração que não é tristeza e não é alegria. É algo que você só reconhece muito tempo depois, como sendo a presença de Deus se aproximando. O Salmo 63 diz: Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti. Davi escreveu isso no deserto, num momento de desamparo e perseguição. E mesmo assim, talvez justamente por isso, foi no deserto que ele aprendeu a reconhecer a voz de Deus com uma clareza que os dias fáceis nunca tinham lhe dado. O deserto não foi o lugar onde Deus abandonou Davi. Foi o lugar onde Davi aprendeu a ouvir. Muita gente foge do deserto. É natural. A gente tenta preencher a aridez com qualquer coisa, com atividade, com companhia, com ruído.
Mas o que a experiência de Davi nos ensina é que o deserto, quando atravessado com fé, não é um castigo, é uma escola. É o lugar onde a voz de Deus ganha uma nitidez que a vida confortável muitas vezes não permite. Você já se perguntou por que é tão mais fácil ouvir Deus em momentos de crise do que em momentos de prosperidade? Não é porque Ele fala mais alto quando a vida aperta. É porque quando a vida aperta, a gente finalmente para de fazer barulho suficiente para afogá-lo. A crise não traz Deus para mais perto. Ela nos tira do caminho para que possamos ver o quanto Ele sempre esteve perto. E é aqui que a conversa mais importante começa a ganhar forma. Porque Deus não quer falar com você apenas nas crises. Ele quer uma conversa que acontece no cotidiano, no café da manhã, no caminho para o trabalho, no momento em que você lava a louça e a mente vaga. Ele quer ser incluído na sua vida ordinária, não apenas convocado nas emergências. O que muita gente tem com Deus não é um relacionamento, é um acordo de emergência. Quando eu precisar muito, eu te chamo. E Deus, na sua misericórdia, atende mesmo assim. Mas Ele quer mais. Ele foi feito para mais do que ser o plano B da sua vida. Em João 15, verso 15, Jesus diz algo que deveria mudar a forma como cada crente se relaciona com Deus. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos. Amigos, não servos, não súditos. Amigos. E amizade pressupõe conversa. Pressupõe que os dois lados se abrem, que há confiança, que há intimidade cultivada no tempo, não apenas nas ocasiões solenes. Quando foi a última vez que você simplesmente conversou com Deus? Não rezou uma oração decorada, não pediu uma lista de coisas, simplesmente conversou, contou como estava se sentindo, disse o que estava com medo de dizer, admitiu o que estava com vergonha de confessar. Essa é a conversa que Ele quer. Essa é a conversa que transforma. Há uma diferença enorme entre falar para Deus e falar com Deus. Falar para Deus é um monólogo religioso. Falar com Deus é um diálogo vivo. E o diálogo vivo exige que depois de você falar, você também cale e espere. Espere que Ele responda. Por que Ele responde? Não sempre da forma que esperamos, não sempre no tempo que queríamos, mas Ele responde. A sua palavra é a sua resposta mais consistente, mais fiel e mais confiável que existe. Jeremias 33, verso 3. Clama a mim e te responderei, e te anunciarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Esse versículo não é uma promessa para profetas, é uma promessa para você, para qualquer alma que se dispõe a clamar, não na perfeição da linguagem religiosa, mas na honestidade crua de quem precisa de Deus de verdade. Deus não está procurando eloquência, está procurando sinceridade, não está avaliando a sua postura na oração, está olhando para o seu coração, e o coração que clama com honestidade, mesmo que com lágrimas, mesmo que com confusão, mesmo que sem saber as palavras certas, esse coração sempre encontra resposta. A conversa mais importante da sua vida não exige que você seja perfeito para começar. Exige apenas que você comece. E talvez seja exatamente aí que muita gente trava. Na ideia de que precisa estar pronta para encontrar Deus, que precisa resolver primeiro os seus problemas, organizar a sua vida, limpar a sua consciência e só então se apresentar diante dele. Mas essa lógica está invertida. Você não se limpa para entrar na presença de Deus. É a presença de Deus que te limpa. Você não se conserta para falar com Ele. É a conversa com Ele que te conserta. A ordem nunca foi: primeiro melhore, depois venha. A ordem sempre foi: venha como está e será transformado. O filho pródigo da parábola não voltou para casa depois de se arrumar. Voltou no meio da lama, com cheiro de porco, sem nada nas mãos. E o pai o viu de longe e correu. Correu. Não esperou que o filho chegasse arrumado. Saiu ao encontro da sua miséria. Esse é o Deus que quer conversar com você. Esse é o Pai que está de olho no horizonte, esperando que você volte. Do jeito que você está, não do jeito que você acha que deveria ser. Tem uma pergunta que Deus faz ao longo de toda a Bíblia, com uma frequência que impressiona quem para observar.
Ele a fez a Adão no jardim, logo depois da queda. Onde estás tu? Fez a Elias debaixo da árvore no deserto. Que fazes aqui? Fez a Abraão na tenda. Por que se riu Sara? Fez a Jó no meio do redemoinho. Fez aos discípulos no barco em meio à tempestade. E faz a você agora, neste momento da sua vida. Deus não faz perguntas porque não sabe as respostas. Ele é onisciente. Sabe tudo o que você pensa antes mesmo de você formular o pensamento. Ele faz perguntas porque quer que você pense, quer que você pare, quer que você olhe para dentro e encontre ali o que estava evitando ver. As perguntas de Deus não são interrogatórios. São convites ao autoconhecimento. São portas abertas para uma conversa mais funda do que qualquer uma que você já teve. Onde estás tu? É a pergunta mais antiga da humanidade e continua sendo a mais atual. Onde você está espiritualmente? Onde você está no seu relacionamento com Deus? Não onde você deveria estar, não onde você estava há 10 anos, não onde as pessoas ao seu redor acham que você está, mas onde você realmente está hoje, agora, neste momento. Porque a conversa que Deus quer ter com você começa com honestidade, e honestidade começa com localização, com admitir onde você está de verdade. O Salmo XX diz algo extraordinário. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Deus já te conhece melhor do que você se conhece. Ele vê o que você esconde de todo o mundo, inclusive de você mesmo. E mesmo assim, talvez especialmente por isso, Ele ainda quer conversar, ainda quer um encontro, ainda está à porta. Isso deveria tirar qualquer peso de fingimento da sua vida espiritual. Você não precisa se apresentar para Deus com uma versão editada de si mesmo. Ele já viu o original. Ele já conhece cada capítulo da sua história, incluindo os que você nunca contou para ninguém. E a sua decisão de continuar te amando não foi tomada com base na sua performance. Foi tomada com base no seu caráter. Deus te ama porque Ele é amor, não porque você merece. Isso muda tudo na forma como você se aproxima dele. Muita gente carrega uma imagem de Deus construída ao longo dos anos por experiências humanas dolorosas. Um pai ausente que virou a imagem de um Deus distante. Uma autoridade religiosa que virou a imagem de um Deus exigente e frio. Uma decepção não respondida que virou a imagem de um Deus indiferente. E com essa imagem distorcida no coração, a pessoa tenta estabelecer uma conversa com alguém que, na sua percepção, não está realmente interessado nela. Mas a Bíblia pinta um retrato completamente diferente. Em Isaías 49, verso 15, Deus faz uma comparação que para o coração. Pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de modo que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu não me esquecerei de ti. Ele compara o seu amor ao amor mais instintivo, mais visceral, mais irracional que existe, o amor de uma mãe pelo filho recém-nascido. E diz que o seu amor é ainda mais fiel do que esse. Esse é o Deus que quer conversar com você. Não um Deus de braços cruzados, esperando que você acumule méritos suficientes para merecer a sua atenção. Um Deus que não esquece. Um Deus que tem o seu nome gravado nas palmas das suas mãos, como diz o versículo seguinte desse mesmo capítulo de Isaías. Então, por que a conversa não acontece? Em muitos casos, o obstáculo não é a distância de Deus. É o peso da culpa que a pessoa carrega sem precisar mais carregar. É a vergonha de voltar depois de ter se afastado. É o medo de que Deus esteja decepcionado, irritado, cansado. E enquanto esses medos não são enfrentados e levados à luz da palavra, eles continuam funcionando como uma parede invisível entre a alma e o seu Criador. Hebreus 4, verso 16, diz com uma clareza que não deixa margem para dúvida: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos receber misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O trono de Deus não é o trono do julgamento para aquele que vem em arrependimento. É o trono da graça. E graça, por definição, é o que você recebe sem merecer.
É o que Deus oferece, não porque você foi bom o suficiente, mas porque Ele é bom o suficiente. Chegar com confiança, não com arrogância, com confiança. A confiança de um filho que sabe que o pai está em casa e que a porta não está trancada para ele. A confiança de quem entende que o sangue de Jesus abriu um caminho que nenhuma falha humana consegue fechar. A conversa mais importante que Deus quer ter com você passa necessariamente por esse entendimento. Você é amado antes de ser perfeito. Você é aceito antes de ser corrigido. Você é filho antes de ser discípulo. E é a partir dessa posição de filho amado que a conversa floresce, que a oração deixa de ser uma obrigação religiosa e se torna o que sempre deveria ter sido: o respiro natural de uma alma que encontrou onde pertence. Deus está esperando essa conversa com você. Não com impaciência, não com cobrança, com expectativa. Com o mesmo tipo de expectativa que um pai sente quando está prestes a ouvir a voz do filho que estava longe e finalmente voltou a ligar. E aqui vale pausar e perceber algo que muita gente ignora. A conversa com Deus não é unidirecional. Não é você falando e Ele em silêncio eterno do outro lado. Deus responde. Ele responde pela sua palavra, que é viva e eficaz, e que tem uma capacidade sobrenatural de falar com precisão cirúrgica ao coração de quem a lê com humildade. Ele responde pelas circunstâncias que Ele permite ou interrompe na sua vida. Ele responde pela paz, que, como Paulo descreve em Filipenses 4, excede todo o entendimento. Essa paz que não tem explicação racional, mas que você reconhece no momento em que chega, porque ela é diferente de tudo que o mundo pode oferecer. Aprender a reconhecer as respostas de Deus é parte fundamental dessa conversa. E isso não acontece da noite para o dia. Acontece na prática, na constância, no dia a dia de uma vida que deliberadamente escolhe prestar atenção, que escolhe abrir a Bíblia não por obrigação, mas por sede, que escolhe a oração não como ritual, mas como encontro, que escolhe o silêncio às vezes, porque é no silêncio que a voz mais suave e mais poderosa do universo encontra espaço para ser ouvida. Tem um inimigo da conversa com Deus que é mais perigoso do que a perseguição, mais sutil do que a heresia e mais eficaz do que qualquer distração que o mundo possa oferecer. Ele não faz barulho, não anuncia a sua chegada. Ele simplesmente vai tomando espaço, devagar, silenciosamente, até que um dia você percebe que a sua vida espiritual virou uma rotina vazia de forma sem nenhuma substância por dentro. Esse inimigo tem nome. É o hábito sem presença. A religião sem relacionamento é talvez a coisa mais triste que existe dentro de uma vida cristã. Você pode frequentar a igreja todos os domingos, conhecer versículos de cor, participar de grupos de estudo, servir em ministérios e ainda assim nunca ter tido uma conversa real com Deus. Porque todas essas coisas são boas, são necessárias, mas nenhuma delas substitui o encontro pessoal, íntimo, transformador com o Deus vivo. Jesus teve as palavras mais duras da sua boca, reservadas não para os pecadores confessos, mas para os religiosos vazios. Em Mateus 7, verso 22 e 23, ele descreve um dia em que muitos virão dizendo: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E ele responderá: Nunca vos conheci, nunca vos conheci. Não vocês falharam demais, não vocês pecaram muito, nunca vos conheci. O problema não era o que eles fizeram, era que, no meio de tudo que fizeram, nunca pararam para conhecê-lo de verdade. Conhecer a Deus e conhecer sobre Deus são duas coisas completamente diferentes. Você pode saber toda a teologia sistemática e ainda ter o coração frio. Você pode decorar o catecismo inteiro e ainda não ter intimidade com o Pai. O conhecimento intelectual de Deus é valioso, mas não é o destino, é o mapa. E mapa não é o mesmo que a viagem. A conversa mais importante que Deus quer ter com você é uma conversa que vai além da informação. Ela vai até a transformação. E transformação acontece no nível do coração, não do intelecto.
Em Ezequiel 36, verso 26, Deus faz uma promessa que é ao mesmo tempo diagnóstico e cura. Dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Ele não prometeu dar mais informação, prometeu dar um coração novo, porque é o coração que ouve, é o coração que responde, é o coração que se abre para a voz de Deus ou se fecha para ela, e o coração se endurece quando a conversa para. Pense em qualquer relacionamento humano que você já viu murchar. Raramente acontece por causa de uma briga grande. Acontece pelo acúmulo de silêncios não escolhidos, por conversas que foram adiadas, até que o hábito de não conversar se instalou, por distâncias que foram se formando devagar, tão devagar que ninguém percebeu, até que a distância já era grande demais para ser ignorada. O relacionamento com Deus segue a mesma lógica da intimidade. Ele se nutre de conversa, de presença, de tempo dedicado, e se resseca quando essas coisas são substituídas por obrigação religiosa. O Salmo 27, verso 4, registra o desejo de Davi com uma clareza que comove. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e para meditar no seu templo. Uma coisa, com tudo que Davi poderia pedir, proteção, vitória, riqueza, saúde, ele diz, uma coisa: a presença de Deus, estar perto dele, contemplá-lo. Essa era a prioridade de um homem chamado segundo o coração de Deus, e não é coincidência. Quem descobre o valor da presença de Deus não consegue mais se contentar com a religião de superfície. Porque há uma diferença entre ter Deus como tema de conversa e tê-lo como interlocutor da sua vida. Há uma diferença entre falar de Deus para as pessoas e falar com Deus sobre as pessoas. Essa diferença é a que separa o cristão que sobrevive da vida e o cristão que vive com propósito, com paz e com uma alegria que as circunstâncias não conseguem roubar. E aqui está uma verdade que precisa ser dita com toda a clareza. A conversa com Deus não é para os espiritualmente avançados, não é um privilégio reservado para pastores, missionários ou santos canonizados. É para você, para a dona de casa que está cansada, para o trabalhador que chega em casa exausto, para a pessoa que está no meio de uma crise que não escolheu, para quem está com dúvidas que não sabe nem como formular, para quem está com raiva de Deus e não sabe se pode admitir isso. Para todos, porque a graça não tem pré-requisito de espiritualidade. Romanos 8, verso 26, diz algo que deveria ser um alívio para toda a alma cansada. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você não precisa saber as palavras certas. O Espírito Santo interpreta o gemido da sua alma e o apresenta ao Pai com perfeição. Você só precisa abrir a boca, ou às vezes nem isso, só o coração, e Deus entende. Essa é a beleza da conversa que ele propõe. Não é uma conversa formal, protocolada, cheia de linguagem religiosa, que intimida quem não cresceu na igreja. É uma conversa entre pai e filho, entre o Criador e a sua criatura amada. Uma conversa que pode começar agora, exatamente onde você está, com as palavras que você tem, com o coração que você trouxe, quebrado, confuso, cansado ou esperançoso. Deus aceita todos esses estados. Ele é grande o suficiente para receber tudo o que você é. Há uma passagem em Lucas 18 que Jesus usou para ensinar sobre a oração e que diz muito sobre o tipo de conversa que Deus valoriza. Ele conta a história de uma viúva que ia repetidamente ao juiz pedir justiça. O juiz era injusto, não temia a Deus nem respeitava os homens, mas a insistência da viúva o fez ceder. E Jesus usa essa comparação não para dizer que Deus é como o juiz injusto, mas para dizer o oposto. Se um juiz injusto responde à persistência, quanto mais o Pai Celestial responderá aos seus filhos que clamam a Ele dia e noite. A persistência na conversa com Deus não é sinal de falta de fé, é sinal de fé profunda. É o coração que não desiste porque sabe que do outro lado há alguém que ouve,
que se importa e que age no tempo certo. Voltar a conversar com Deus depois de um período de silêncio não precisa ser um evento religioso grandioso. Pode ser uma frase dita em voz baixa enquanto você dirige. Pode ser uma lágrima que você finalmente deixa cair sem tentar explicar. Pode ser abrir a Bíblia num versículo qualquer e simplesmente dizer: "Fala, Senhor, o teu servo ouve." A conversa mais importante da sua vida pode começar assim, simples, honesta, sem pompa. E Deus, que vê em secreto, responde em plenitude. Existe uma palavra no vocabulário bíblico que perdeu muito do seu peso com o passar do tempo. Uma palavra que foi sendo diluída pelo uso casual, pela repetição sem reflexão, até que muita gente a pronuncia sem sentir mais nada por dentro. Essa palavra é rendição, e ela é o coração da conversa mais importante que Deus quer ter com você. Não é uma palavra fácil. Rendição vai contra tudo que a natureza humana preza. A gente foi criado numa cultura que celebra o controle, a autonomia, a capacidade de resolver os próprios problemas e conduzir a própria vida com as próprias mãos. Render-se parece fraqueza, parece derrota. Mas dentro da lógica do reino de Deus, a rendição não é o fim de algo, é o começo de tudo. Paulo descreve em Filipenses 4, versos 6 e 7. "Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo pela oração e pela súplica, com ações de graças, fazei os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus." Observa a sequência. Você traz os seus pedidos a Deus e, em resposta, recebe não necessariamente a solução que pediu, mas a paz que nenhuma mente humana consegue fabricar. Porque a paz que Deus dá não depende das circunstâncias estarem resolvidas. Ela depende de você estar nas mãos dele. E estar nas mãos dele é o que a rendição significa. Muita gente quer a paz de Deus sem a rendição a Deus. Quer o fruto sem a raiz. Quer a colheita sem o plantio. Mas a paz que excede o entendimento é inseparável do ato de depositar os seus fardos aos pés dele e confiar que aquele que sustenta o universo é capaz de sustentar também a sua vida. Não porque a vida vai parar de doer, mas porque você não vai mais carregá-la sozinho. A conversa que Deus quer ter com você inclui esse momento. O momento em que você para de negociar com Ele e começa a confiar nele. Há uma diferença enorme entre as duas coisas. Negociar com Deus é dizer: "Eu faço isso se o Senhor fizer aquilo." Confiar nele é dizer: "Não sei o que o Senhor vai fazer, mas sei que o Senhor é bom, e isso é suficiente para mim." Abraão chegou a esse nível de conversa quando subiu o Monte Moriá com Isaque. Ele não sabia o que Deus ia fazer. Não tinha a explicação. Não tinha a lógica. Tinha apenas uma história de fidelidade divina acumulada ao longo de anos de caminhada com Deus. E foi essa história que sustentou os seus passos morro acima. Quando Isaque perguntou onde estava o cordeiro para o holocausto, Abraão respondeu com as palavras mais carregadas de fé que saíram de lábios humanos: "Deus proverá para si o cordeiro." Ele não estava fingindo que estava tudo bem. Estava declarando que Deus era fiel mesmo quando ele não entendia. Essa é a conversa mais madura que existe com Deus. Não a que pede entendimento antes de obedecer. A que obedece enquanto espera pelo entendimento. Não a que só confia quando as circunstâncias confirmam a bondade de Deus. A que confia mesmo quando as circunstâncias parecem contradizê-la. E isso não é ingenuidade. É a fé que foi forjada em relacionamento. É o fruto de uma conversa que acontece a tempo suficiente para que você conheça o caráter de Deus profundamente. E esse conhecimento do caráter dele se torna a âncora que segura a sua alma quando a tempestade chega. Hebreus 6, verso 19, descreve a esperança cristã como âncora da alma segura e firme. Uma âncora não impede a tempestade, não acalma as ondas, mas garante que por mais que o barco balance, ele não vai à deriva. É exatamente isso que a conversa constante com Deus faz pela sua vida. Não elimina as dificuldades, mas te ancora de tal forma que as dificuldades não te definem e não te destroem. Há pessoas que você conhece,
Talvez você mesmo seja uma delas, que passaram por perdas devastadoras, por dores que não deveriam ter sido suportadas, por situações que nenhuma explicação teológica consegue justificar completamente. E ainda assim, há nessas pessoas uma serenidade que não tem explicação humana, uma paz que não faz sentido, uma capacidade de continuar que vai além da força de vontade. Isso não é resultado de uma personalidade especial. É o fruto de uma conversa com Deus que foi cultivada antes da tempestade chegar e que continuou durante ela. A conversa com Deus precisa ser construída nos dias calmos para que ela sustente nos dias de crise. Não dá para aprender a nadar no meio do afogamento. A intimidade com Deus que você cultiva hoje na rotina silenciosa é o capital espiritual que vai te sustentar quando a vida cobrar o preço que ela sempre eventualmente cobra. Em Isaías 41, verso 13, Deus diz algo com uma ternura que desarmaria qualquer coração. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Não te ajudarei depois que você se fortalecer. Não te ajudarei quando você merecer. Te ajudo agora. Te seguro pela mão agora. No meio do medo, no meio da confusão, no meio do que não faz sentido. Eu te ajudo. Essa é a voz que Deus quer que você ouça. Essa é a conversa que Ele iniciou antes da fundação do mundo e que continua aberta, disponível, esperando pela sua resposta. Não uma resposta religiosa, uma resposta do coração. Um sim que sai do lugar mais honesto que existe dentro de você e que diz, mas Senhor, eu preciso de Ti. Fala, porque o Teu servo ouve. A rendição não é o fim da sua história, é onde a melhor parte dela começa. E aqui vale dizer algo que talvez ninguém tenha dito para você com essa clareza. Deus não está cansado de esperar por você. A paciência dele não tem prazo de validade. Ele não olha para o relógio. Ele não guarda rancor dos anos em que você ficou afastado. O Salmo 67, verso 8 declara: O Senhor é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia. Tardio em irar-se, grande em misericórdia. Esse é o Deus que te convida para conversar. Talvez você tenha tentado antes e desistido. Talvez tenha começado uma vez, duas vezes, e a vida tenha atropelado os seus planos. Talvez você carregue a memória de um período de fervor espiritual que parece distante demais para ser alcançado novamente. Mas o que Deus está dizendo a você hoje, neste exato momento, é que o passado não determina o que começa agora. A conversa mais importante da sua vida não é a que você teve ontem. É a que você está disposto a ter hoje. E hoje ainda é hoje. A graça ainda está disponível. A porta ainda está aberta. E a voz que te chamou pela primeira vez ainda chama. Com a mesma ternura, com a mesma força, com o mesmo amor que nunca mudou e nunca mudará. Minha querida alma, chegamos ao fim desta mensagem, mas espero que algo dentro de você tenha começado. A conversa mais importante que Deus quer ter com você não termina aqui. Ela continua em todo lugar onde você levar um coração aberto e disposto a ouvir. Ele está falando. Sempre esteve. Que você tenha ouvidos para ouvi-lo hoje. Se este vídeo tocou o seu coração, eu te convido a pegar agora o nosso guia, 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. O link está no primeiro comentário fixado aqui embaixo. É um caminho prático para você cultivar essa conversa dia a dia. Deixa o seu like, comenta o que Deus falou ao seu coração hoje, se inscreve no canal e continua assistindo aos próximos vídeos que já aparecem na tela. Que Deus te abençoe grandemente